noite, pessoal. Boa noite. Bem, eu sou o Ismael Soares e vou apresentar para vocês hoje a curva da mudança de Kübler-Ross. Tá? Depois eu explico para depois vocês vão entender por que eu falei a questão da morte hoje à tarde. Bem, a mudança ela é uma parte inevitável da vida do ser humano. Quer você goste ou não, você aceite ou não, as mudanças elas vão acontecer. Tá? O mundo está em constante mudança. Nós estamos em constante mudança desde o momento em que nós começamos a ser gerado no ventre de nossa mãe até a hora da nossa morte. A gente vai estar passando por um processo de mudança. Na nossa vida, enfrentando diversas situações que vão promover uma mudança na gente. Certo? Isso é um ponto. As mudanças... Tá. As mudanças elas podem ser catastróficas, né? Elas podem causar um grande desastre, mas também elas podem ser tranquilas, né? Tudo vai depender de como essas mudanças vão acontecer, de como essas mudanças elas vão ser encaradas. Muito bem. Aí em 1969, a psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross escreveu um livro falando sobre a morte e sobre a experiência de morrer. Na verdade, esse livro foi um resultado de um estudo que ela fez. Falando acerca disso, ela estava estudando pacientes de doença terminal e ela estava estudando como que esses doentes eles se comportavam, qual era a experiência que eles passavam sabendo que eles iam morrer. E aí, com o resultado disso, ela escreveu esse livro. E aí, dentre as muitas coisas que ela descobriu, uma das coisas interessantes que ela apresentou para a gente aqui é esse gráfico, esse modelo, que é um padrão, né, um padrão que os seres humanos passam, um padrão que os seres humanos passam quando eles enfrentam uma mudança. Embora isso esteja falando de psiquiatria, seja ligado à saúde, esteja falando de doença terminal e tal, esse padrão ele se aplica a muitas áreas da nossa vida e pode se aplicar principalmente para a nossa carreira profissional, né, para a nossa vida profissional. Então assim, a gente costuma pensar que a mudança é linear, que a gente vai enfrentar uma mudança e aquilo vai acontecer tranquilamente, vai acontecer naturalmente até que a mudança seja totalmente aplicada. No entanto, não é assim que acontece. A mudança ela passa por uma curva, ela tem altos e baixos. E dependendo da pessoa, o tempo que ela fica em cada estágio é diferente. E uma pessoa ela pode até voltar a um estágio, né, ou pular um estágio, então não existe uma ordem, né, nesses estágios, nessas curvas que a pessoa passa no processo de mudança. E daí eu vou falar para vocês então, essas 7 fases que eu mostrei naquele gráfico, eu vou falar cada uma delas. Então a primeira fase é a fase do choque. A pessoa, quando ela começa a passar por um processo de mudança, a primeira coisa que vem é ela não acreditar que aquilo está acontecendo. Ela fala, não, isso não é possível, isso não está acontecendo comigo. E ela tenta ignorar aquela situação, porque é mais fácil, e ela tenta fingir que aquilo ali não está acontecendo com ela. Né? Existem tantas pessoas no mundo, por que isso vai acontecer comigo? E aí, nesse momento, a pessoa ela começa a fugir da realidade. Embora a realidade seja inevitável, ela tenta fugir, ela tenta focar a atenção, focar a realidade dela para outra coisa e fugir daquilo. Depois disso vem a fase da negação, a pessoa ela não aceita, ela fala, não, isso não está acontecendo, isso não é possível estar acontecendo comigo. Ela nega aquilo de tudo quanto é jeito, né, para não aceitar nesse momento. E aí nessa hora vem aquelas coisas, mas por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso, né? Poxa, mas tem tanta gente no mundo, por que isso foi acontecer justamente comigo? A gente fica com aquela cara de cachorro, mas o que eu fiz? Né? Algumas pessoas até falam, joga pedra na cruz e não sei o quê, bati na minha mãe, por quê? E aí depois vem a terceira fase, que é a fase da frustração. Momento onde a pessoa ela fica frustrada porque ela vê que a mudança ela é real e que ela está vindo e que não importa o que você faça, ela vai vir. E a pessoa então ela começa a ficar frustrada. E aí, nesse momento de frustração, vem a raiva, né? Junto com a frustração vem a raiva. A raiva ela pode ser armazenada, tipo aquela pessoa ela mantém aquela raiva intrínseca lá, ela não fala, ela não expõe, mas ela começa a agir, né, expondo essa raiva, ou ela pode desviar para outra coisa, né, e essa coisa pode ser outra pessoa até. Então é comum a gente ver de repente as pessoas chegando em casa e aí começa a agredir verbalmente outras pessoas que não tem nada a ver, as pessoas estarem com raiva da vida
Já viram isso? A pessoa às vezes está sentindo raiva e não sabe por que está sentindo raiva. A pessoa simplesmente está estressada. As mulheres devem conhecer bastante isso, né? Está com raiva e não sabe por que está com raiva. Então, porque está acontecendo algum processo de mudança. Nem sempre, gente, essas coisas, elas são conscientes, tá? Nem sempre a gente, não, tô com raiva porque tá acontecendo alguma coisa no meu serviço. Às vezes essas mudanças, elas são intrínsecas, a gente não sabe por que tá com raiva, mas a mudança faz com que a gente sinta essa raiva e a gente não sabe nem por que a gente está sentindo, tá? E a gente fica com aquela cara de assustado assim, fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? O que vai ser da minha vida? Tá. E aí então, depois vem a quarta fase, que é a fase da depressão, que é aquela fase que você fala, poxa vida, que droga, infelizmente está acontecendo comigo, infelizmente mudaram a minha tela, agora eu vou ter que aprender tudo de novo, poxa vida, os caras mudaram meu sistema, tinha um botão aqui, agora não tem mais, agora eu vou ter que aprender todos os atalhos novamente, mas que droga, né? Poxa, essa tela aqui, eu já tinha decorado, eu entrava aqui, tipo, eu já ia com o mouse, não precisava nem olhar, agora eu vou ter que ficar procurando onde estão as coisas, nunca mais vou conseguir aprender de novo, vem aquela fase de tristeza, aquela fase de depressão. Depois disso, vem a quinta fase, que é a fase da experimentação. Quando você se deu conta que a mudança aconteceu, você fala, sabe uma coisa? Paciência, eu vou experimentar isso aí. Deixa eu ver como que é. Deixa eu ver se realmente isso aí faz sentido para mim. E aí a gente abre a cabeça, abre a mente para poder começar a experimentar, começar a ver se isso realmente está fazendo sentido, se isso é legal para a gente ou não. E aí nesse momento começa o engajamento, ou seja, a gente começa a ter empatia com a mudança, a gente começa a gostar da mudança, né? E a gente começa a procurar, lógico, uma forma de se adaptar a ela. Nesse momento a gente procura se adaptar a ela, não que a gente nesse momento aqui está encarando ela de vez, falando, não, abraçando, mas a gente está de certa forma entendendo que ela é uma realidade e está aceitando ela. E aí depois vem a fase da decisão, que é a fase que você fala, bem, agora eu já experimentei, eu já sei o que eu vou fazer. Nesse momento as pessoas, algumas podem falar, não, realmente eu não quero isso de jeito nenhum, e aí a pessoa vai ficar sofrendo o resto da vida, ou ela vai simplesmente aceitar que aquela mudança está acontecendo, e ela vai aceitar. Aí, quando ela aceita, não tem mais o que fazer, né? Aí ela vai aceitar, e vai viver bem tranquilo com aquilo, né? E enfim, ela vai tomar alguma atitude, tá? Um exemplo bem legal disso é uma situação do carro que não liga. Então assim, imagina que você está saindo de manhã, né, você vai trabalhar e tá chovendo bastante, e aí você vai sair, só que o estacionamento do seu prédio fica do outro lado da rua. Então você vai ter que atravessar a rua, tá chovendo, hein? Você vai ter que atravessar a rua, e aí você acordou atrasado para ajudar, né? E você tem uma reunião. Olha só, tem uma reunião de POs lá, às 9 horas, são 8h30, você vai gastar 40 minutos para chegar, ou seja, você já vai chegar atrasado, tá chovendo, aí você entra no carro correndo, nem escova o dente, mal penteia o cabelo, vai passando a mão assim, né? No caso das mulheres, elas levam o batom para passando nos faróis, né? E vai correndo, e aí quando você chega e bate a chave, o carro não liga. Nesse momento você faz o quê? Primeira fase, você fala, não é possível. Não. Que isso? Aí você bate de novo. Só não tem uma coisa errada. Aí você pega, olha a chave, vê se vai encaixando direito, aí você liga de novo. E você fica pelo menos umas 2, 3, 4 vezes tentando ligar o carro, por quê? Porque você entra em choque, você não acredita que aquilo está acontecendo. Depois que você vê que aquilo está acontecendo de verdade, aí você começa a negar. Você fala, não, meu Deus, não é possível. Não é possível, o que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Podia estar acontecendo com tanta gente, justo hoje que eu estou atrasado, justo hoje que está chovendo, está acontecendo isso comigo, e aí você não aceita, você começa a negar, e depois começa a fase de frustração. Você fica muito irritado, você fica com raiva, você começa a dar porrada no volante do carro, você chuta, dá uma bicuda no carro e fala, não é possível um negócio desse, mas que droga, isso podia estar acontecendo em outra hora, vai acontecer justo agora. E aí depois vem a fase onde você fica triste, você fica pensando, poxa vida, e agora? Ninguém vai acreditar em mim, se eu disser que justo hoje aconteceu isso, eu estou atrasado, e agora? O gerente vai brigar comigo, né? Vou perder essa reunião importante, e começa a ficar triste. Até que você começa a pensar, paciência, não tenho o que fazer, né? Não tá pegando, tenho que fazer. E aí você vai ter que tomar então uma decisão, e você pode simplesmente tomar a decisão de pegar o seu celular, chamar o Uber e ir embora para o seu trabalho tranquilamente. Né? Olha só, você aceitou uma mudança e foi tranquilo, mas antes disso você teve que passar por esse processo.
né? Um outro exemplo disso é uma implantação de sistema. Eu falei sistema porque esse sistema mexe muito com a vida das pessoas. Então imagina que você está lá no seu sistema, você é do financeiro, como a nossa amiga Gleice ali, e daí, né, você chega todo dia, vai lá, pega, se você clica no menu financeiro, daí você clica no contas a pagar, busca as duplicadas que tem para pagar, aí você vai lá, começa a selecionar, dá os aceites, não sei o que e tal, faz seus borderô. Aí daí você chega um belo dia, você abre a tela, quando você procura o menu financeiro, meu Deus, cadê o menu financeiro que não estava aqui? Cadê? Quem tirou o menu financeiro daqui? Aí você fala, não é possível, não é possível. Aí você lembra que você tem que pagar um monte de duplicata até as 9 horas da manhã, porque senão você vai pagar juros. E aí você fica, meu Deus, e agora? E aí você fica em choque, porque você não acha um menu. Aí depois você fala, não é possível. Não acredito que os caras da Ubisoft fizeram uma coisa dessa. Eu não acredito nisso, não é possível. E aí você fica com raiva, você fala, mas que droga, os caras tinham que mexer nessa tela, por que não deixaram a porcaria do menu aqui? Né? E aí depois você fala, poxa vida, eu não vou conseguir quitar as duplicatas, eu vou ser mandado embora, ou então eu vou ter que pagar os juros por isso, e agora como é que eu vou explicar para minha chefe, porque eu não consigo mais achar o lugar onde eu quito as duplicatas. Até a você fala, paciência, já que mudou, então deixa eu ver o que posso fazer. E aí você então toma uma decisão. De fazer o quê? De ir lá no search, digitar financeiro, vai aparecer o financeiro, você vai achar sua tela novamente. Que legal. E aí você fala, poxa vida, tá fácil. E aí você continua fazendo o seu trabalho. Repare que, geralmente, quando você chega no estágio de aceitação, parece tudo muito simples. Não é assim? Parece tudo muito simples. Mas no início, quando você encara na primeira fase, o choque dá a entender que você nunca vai conseguir chegar naquela sétima fase, que é a fase de aceitação. Certo? Então assim, isso se aplica a muitas coisas da nossa vida. Existem algumas variações sobre disso, né? Um deles aqui é o modelo Adcar, e aí tem um vídeo do André Faria no YouTube falando sobre isso, né? Que é uma variação já desse modelo de Kübler-Ross. E tem outro que é os 8 passos de John Cotran, que fala justamente sobre os 8 passos de gestão de mudança, né? Ele fala, ele adaptou esses estágios de Kübler-Ross para falar mais especificamente para gestão. Então, eu falei de forma bem genérica, né? Mas ele fala disso daqui, mostrando como que o gestor ele pode ajudar as pessoas a aceitarem, a entenderem a mudança, a ser menos traumática. O importante é saber que existe esse processo de mudança. E aí eu fiz uma experiência, né? Eu estava de manhã com um amigo vindo no carro, vou falar o nome dele, né? Vocês não sabem quem é, mas estava vindo no carro, e ele me falou que tinha perdido a carteira, mas ele não sabia onde estava a carteira dele, né? E ele estava meio assim, meio desanimado e tal. Aí eu falei para ele, bem, qual foi a primeira coisa que você sentiu quando você perdeu a carteira? Aí ele falou, cara, nossa, nem acredito que eu fiz isso. Eu falei, opa, choque, primeira fase. Você ficou em choque, você não sabia o que fazer, não foi? Ele falou, exatamente, não sabia o que fazer. Você ficou procurando em todos os bolsos várias vezes, mesmo sabendo que não estava lá, quase tirou as calças. Foi. Você olhou na sua sacola, sabendo que só tinha marmita, você olhou várias vezes para ver se não estava lá, porque você não acreditava, você não aceitava que não estava lá. Foi isso. Opa, então essa é a fase da negação. E aí depois que aconteceu, após eu fiquei com raiva, fiquei me sentindo um idiota, fiquei me sentindo um burro por ter conseguido perder minha carteira. Opa, é a fase da frustração, né? Ficou com raiva. E depois? Depois eu fiquei muito triste, cara, porque eu pensei, caramba, vou ter que tirar documento, vou ter que fazer BO, vou ter que fazer um monte de coisa. Aí eu falei, é a fase que você tá agora, né? Porque ele tava triste pra caramba, eu falei, é a fase que você tá agora. Aí eu falei, mas fique tranquilo, depois dessa fase, virá a fase em que você vai começar a aceitar que essa mudança vai acontecer, que não tem jeito, e aí você vai ter que tomar uma decisão e provavelmente você vai ligar no banco, pedir um cartão, e o cartão vai vir e você vai no poupa-tempo e pedir a cópia, vai pedir a segunda vez seus documentos e logo tudo estará resolvido. Olha que beleza. Ou seja, a mudança vai acontecer e você vai conseguir aceitá-la rapidamente, vai conseguir assimilar rapidamente, certo? É isso, pessoal. Esse foi os ciclos de mudança de Kübler-Ross. Obrigado.